foi muito legal essa manhã aqui. Eu falei sobre começar com entusiasmo, né? A gente chegou aqui, a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer não, viu, gente? Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal. Falei, Vini, vamos fazer um podcast? Ele, legal, como é que faz isso? Não sei. No dia seguinte eu te falo. Então agora eu já posso te dizer. A gente vem aqui e bate um papo. E fluiu muito bem. Depois de tantos anos na área da enfermagem, o que fez te levar a ir para as mídias sociais, levar seu conhecimento? Engraçado, cara. Você sabe que eu tinha um Instagram, eu não tinha Facebook. Talvez até tinha lá um usuário criado, mas não usava. Porque eu acho muito perigoso. Eu acho uma máquina de perder tempo. E eu costumo dizer, eu ensinei isso para os meus filhos, sabe? Distância se mede em metros, água se mede em litros. E a vida se mede em tempo. Então, 1 minuto tem uma preciosidade que não volta. Dinheiro nenhum pode comprar 1 minuto, né? Então, eu era bem resistente com redes sociais. Engraçado que você vê meu Instagram, você vê algumas fotos de música dos eventos da igreja que eu tocava, aí de repente muda para enfermagem. Caramba, o cara mudou de profissão. Parece isso. Mas por quê? Eu acho que se eu pudesse dizer em uma frase, o que eu gostaria de dizer para o pessoal que está começando na enfermagem, que está em desafios que eu já consegui superar, seria começar com empolgação e sustentar. Sabe, começar com empolgação, com entusiasmo. Eu descobri recentemente que a palavra entusiasmo significa cheio de Deus. Eu já gostava dessa palavra, depois dessa definição fiquei mais apaixonado ainda. Começar com entusiasmo, colocar a alma naquilo que você está fazendo, ter um plano racional e persistir. E hoje, se você pensar, eu tenho um emprego admirável na enfermagem, sabe? Hoje eu posso dizer que eu trabalho onde eu sonhei, sabe? Eu trabalho onde eu gosto, eu saio de casa feliz para trabalhar. Eu tenho a estabilidade do concurso público, tenho a remuneração que honra o que eu faço. E esse é o sonho de muita gente, sabe? Mas o que me motiva a estar aqui, como você perguntou, é de onde eu vim, não onde eu cheguei. Porque onde eu cheguei, se você mostrasse para mim, quando eu estava começando, olha a vida desse enfermeiro, que legal. Eu ia falar, puxa vida, esse cara tem tudo que eu sonho. Mas o legal é que quando eu comecei, eu não tive nenhum recurso e algumas estratégias que a gente vai conversar aqui foram diferenciais para mim e isso me alegra dividir, sabe? Me alegra compartilhar, passar para quem está chegando agora, quem está começando ou quem está, como diz o nosso querido Diego Bessou, desorientado, que possa servir de gasolina na vida dessas pessoas. Cara, muito interessante isso que você traz, porque assim, a enfermagem é uma profissão, né, cercada por tantas dificuldades, né? No Brasil, de modo geral, né, as condições de trabalho, carga horária excessiva, o estresse laboral, e você trazer a importância do papel da enfermagem, cativar as pessoas para voltarem a estudar, a driblar suas dificuldades, eu acho que isso é muito interessante. E nesse sentido também, foi no sentido que eu entrei na enfermagem. Eu entrei na enfermagem inicialmente por um problema de saúde que eu tive. Eu sofri um acidente, eu tinha 12 anos de idade. E aí nesse meio tempo eu tive uma lesão nas vértebras lombares, precisei ficar um tempo acamado. E foi aí que tive um contato muito forte com os enfermeiros. E isso mudou minha vida, mudou minha perspectiva de crença, de amor ao ser humano mesmo. E aí, por um acaso do destino, eu acabei cursando enfermagem, que de certa forma, assim, foi contra todas as minhas expectativas. Porque cria-se muito a hipótese de que você nasceu para fazer isso, ou que você está sendo bondoso executando a enfermagem. Quando muito pelo contrário, é uma ciência que inclusive deve ser valorizada como todas as outras, né? E que tem tanto preparo quanto. Eu concordo, porém eu acho um pouco perigoso a ideia da gente perder esse paralelo com a bondade, sabe? Eu acho que nós não somos caridosos profissionais, sem dúvida, mas esses valores agregam muito, sabe? O que eu penso? Eu penso que no início da profissão, historicamente, a gente via pessoas fazerem isso principalmente pelo altruísmo, e religiosos, inclusive, e eu acho que ali tem um tesouro muito grande, porque é o que fica, sabe? Eu acho que essa bondade existe, essa mística, essa coisa de
de ter satisfação em diminuir um pouquinho o sofrimento do outro com as minhas mãos e com o meu conhecimento, é o que dá sentido a toda a ciência que está por trás, a toda a ciência que faz a gente funcionar, né? A toda a ciência que quando a gente negligencia, a gente pode cometer erros, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu quero ouvir você falar. A gente ouviu no hospital, né? O pessoal comenta sobre o seu e-book, sobre essa coisa nova da prática segura nas medicações. O que me motivou a escrever esse material, né? Na verdade, muita gente fala, você vai vender um resumo, você vai propor... Na verdade, é um e-book porque eu acredito que não se deve resumir algo tão importante. Eu acho que se deve falar de maneira mais fácil. Porque tem até um filósofo que fala que é difícil falar fácil. E eu queria traduzir esse conhecimento para as pessoas, porque uma das coisas muito comuns é o erro de medicamento. Eu ouvi uma frase disso que você falou, quem sabe, fala fácil. Eu gostei, é bem isso, né? Exatamente, eu acho que esse é o maior desafio. E com esse e-book eu tento trazer da maneira mais prática e didática possível algumas barreiras utilizadas internacionalmente para evitar esses danos ao paciente, para promover a segurança do paciente. E muito melhor, para você promover a sua segurança profissional. Porque a partir do momento que você se capacita como bom profissional, você é capaz de conseguir melhores cargos, melhores condições de trabalho e se destacar profissionalmente. Então, eu pensei muito na segurança do paciente e também no quesito desenvolvimento pessoal. Eu acredito que a principal coisa, como você disse, que promove a gente é o nosso conhecimento. E o conhecimento ele é adquirido. Querendo ou não, não existe, ninguém consegue estudar por você, ninguém consegue se dedicar por você. Quem consegue desenvolver você é você mesmo. E é nesse sentido que eu trago esse e-book. E falando nisso, eu queria saber o porquê você trouxe a enfermagem, você elevou a enfermagem a um próximo nível, quando você sugere o nome da sua página. Engraçado que foi uma escolha relutante. Eu pensei em muitos nomes, né? Muitos nomes. E eu queria um nome mais mágico, mais poético, mais musical. Mas o que acontece? Eu não consegui representar melhor a ideia de evolução. Olha que interessante. Quando eu comecei, cara, eu estudei em escola pública. Na verdade, eu não estudei. Eu estava matriculado numa escola pública. E só que tudo era muito precário. Muitas greves, muita estrutura deficiente. Os colegas todos com a cabeça ocupada com outras coisas naquele contexto. Enfim, não aprendi muito pouco. E quando veio a ideia de estudar enfermagem, eu estava num processo bem de amadurecimento, sabe? Eu tive uma adolescência bem complicada, problema com drogas, uma cabeça muito bagunçada, muito sem um propósito de vida, sem um propósito claro. E comecei a frequentar a igreja, a ouvir palestra de pessoas que nos puxam para cima, que faz a gente querer buscar o melhor de si. Aí comecei a ler livro dessas pessoas e até aí acho que eu nunca tinha lido um livro inteiro, sabe? Eu fui começar isso lá para os 18, 19 anos. E eu falei, caramba, eu gosto muito de ler. Bom, se eu gosto de ler, talvez eu goste de estudar. Então eu deveria estudar, fazer alguma coisa, ser um profissional. E comecei a flertar com as profissões. Quando eu pensei em enfermagem, me encantou. E eu estava me desenvolvendo espiritualmente, aprendendo os valores do evangelho. E essa ideia de diminuir o sofrimento de alguém com as minhas mãos me encantou. E eu pensei, será que é empolgação porque alguns amigos estão fazendo, né? Vários amigos do meu bairro estavam fazendo curso de auxiliar de enfermagem na época. Será que é empolgação? Será que não é? Fui conversar com a mãe de um amigo meu que me orientou a pesquisar o curso na Santa Casa de São Paulo, que no conceito dela era o melhor da cidade. Quando eu entrei na Santa Casa, comecei a andar naqueles corredores, aquele lugar lindo, né? Aquela arquitetura ímpar. E senti aquele cheiro de hospital que geralmente dá um mal-estar nas pessoas. Eu tive uma sensação tão forte, o meu lugar é aqui. E aí foi contra todas as possibilidades. O curso era no meu horário de trabalho. O curso custava R$160 por mês e eu recebia 162. Eu era secretário de uma igreja. Então eram outros fatores, vários fatores do contra. Mas eu senti tão forte que o meu lugar era ali, que eu resolvi levar essa ideia adiante. Até o balcão da matrícula. Quando eu cheguei na secretaria da escola e falei, vou me matricular. Primeira barreira, tem que fazer uma prova para entrar. Eu falei, como que é essa prova? Vai cair redação, língua portuguesa,
matemática, depois que ela falou matemática eu não ouvi mais nada, porque eu já senti, bom, se vai ter matemática não é para mim. E já veio me entregando a apostila, claro, também paga, se tinha que pagar a inscrição, a apostila, para fazer uma prova e sei lá o que vai dar o resultado, né? Então isso que depois virou tão comum na nossa vida de enfermagem, de fazer concursos, provas, sem certeza do que vai acontecer, mas era a primeira vez que eu estava enfrentando isso na minha vida, sabe? Isso não fazia parte da minha história. E aí eu parei ali, falei, bom, não é pra mim. Não fiz minha inscrição e fui andar pelos corredores da Santa Casa, conversando comigo mesmo, conversando com Deus e pensando, isso vai fazer sentido? O que eu vou fazer com essa tal dessa matemática, desse processo seletivo, né? Isso vai fazer sentido pra mim? Isso se encaixa na minha história? Só que eu tava naquela vibe de vida nova, sabe? Eu tava naquela vibe de transformação. Mudar, né? Eu falei, e se eu resolver enfrentar isso daí? Então, apesar de não ter os mecanismos filosóficos, de reflexão maduros, elaborados, eu acho que na minha simplicidade eu resolvi enfrentar. E o que aconteceu? Eu fui atrás de amigos para me ensinar os conceitos básicos de matemática para conseguir alguma coisa na prova, né? Me tranquei por muitos, acho que mais de um mês, me preparando. Isso era inédito na minha vida, eu não sabia o que era isso, sabe? Me tranquei me preparando para essa prova e deu tudo certo. Fui muito bem, sabe? Eu fiz uma prova preparado, respondendo muitas questões com propriedade. Isso foi uma curva muito acentuada na minha história. Não sabia o que era estudar, pegar um assunto e quebrar a cabeça em cima dele. Então eu peguei isso de uma forma intensiva. Deu certo, passei, fiz o curso. E isso me abriu a perspectiva, sabe? Como é possível a nossa história ser transformada. Como é possível a gente vencer esses demônios, né? Esses fantasmas que nos assombram e parece daqui para cá não dá para você. Sabe, o seu limite é aqui. E eu vi que em muitas coisas o nosso limite pode ser expandido, sabe? Essa coisa com a matemática para mim foi transformador. Na época eu não sabia, mas hoje eu sei que é o fantasma de muita gente na enfermagem e fora da enfermagem. Para você ter ideia, o IBGE, ele diz que mais de 90% dos alunos terminam o ensino médio sem saber as 4 operações fundamentais, sabe? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Mais de 90%. A gente pode chamar mais de 90% de quase todo mundo, sabe? Isso é o fantasma de muita gente. Só que esse enfrentamento, ele vai além da matemática. Isso na minha vida foi uma prova de você pode se lapidar, sabe? Você pode corrigir essa deficiência e ir, agora eu vou responder sua pergunta, para um próximo nível. Essa foi a sua pergunta, não foi? Exatamente. Porque eu acredito que o próximo nível não é aquele concurso dos seus sonhos, não é aquele emprego maravilhoso, aquela vaga naquela maior universidade do país. Não. O próximo nível é você se superar hoje, sabe? É você conseguir ler uma página de um livro hoje. Esse é o próximo nível. Se você conseguir vencer essa barreira pequena hoje, você vai se fortalecer para vencer uma barreira pequena amanhã e o crescimento vem. E falando em grandes universidades, você estudou numa universidade que é o sonho de muita gente, né? Muita gente vê como utopia, como um lugar só para rico, um lugar para quem, quando tinha 3 anos de idade, já falava inglês fluente. Me explica como que foi ter estudado na USP, na Universidade de São Paulo, né? Você fez a graduação e a residência na USP. Exatamente. Para mim foi uma quebra de paradigma social gigantesco ter tido a oportunidade de estudar na Universidade de São Paulo. Por quê? Eu venho de uma origem humilde, numa cidade do interior de São Paulo, Vargem Grande Paulista, aonde até meus 15 anos de idade eu acreditava que só existiam faculdades particulares. Para mim, a USP era universidade particular e eu sabia que aquilo não era para mim. Imaginava, essa é particular e é caríssimo. Caríssimo. Porque eu pensava, se uma particular que não é tão reconhecida assim já custa caro, imagina a USP. No meu imaginário era isso que acontecia. Mas, para minha felicidade, Deus vai colocando pessoas na nossa vida. Eu tive uma professora que me reconhecia, ela era professora na escola pública que eu estudava, mas ela era da coordenação de uma escola privada na minha cidade. E aí ela me deu ela me convidou, ela via meu desempenho, e aí ela me convidou justamente para ganhar uma bolsa de estudo para cursar o meu ensino médio totalmente gratuito.
No começo, assim, para a minha família, assim, foi um susto, né? Porque assim, caramba, mas será que vai ser gratuito mesmo? E se depois que você estiver lá tiver algum custo a mais que não tá nas cláusulas pequenas? E aí foi nesse sentido, nesse colégio, que era um pouco melhor, que eu comecei a ouvir sobre o que era o vestibular. Que você tinha que se preparar para uma prova durante um ano, talvez um pouco mais. E aí, concluí o ensino médio e tal, ganhei algumas nomeações de bom aluno, né, de destaque. Prestei o vestibular. E aí, todos os vestibulares que eu prestei, eu acabei passando. Exceto o que era o meu sonho, a USP. A USP me perseguia. Um belo de um dia, eu, devido ao apego emocional familiar muito grande, eu optei por não sair da casa dos meus pais. Devido aos outros cursos, a Unesp, o campus em Botucatu, a Unicamp, Campinas, a UEL em Londrina, eu optei para ir para uma faculdade particular, para eu ter o conforto da casa dos meus pais ainda ali, com bolsa, né? Aí um belo de um dia, eu fiz uma iniciação científica em doenças crônicas renais, onde a gente estudava o poder anti-inflamatório do exercício físico em camundongos que era induzido à doença renal crônica. Eu estava voltando no metrô, eu me deparei naquelas televisões do metrô com a mensagem assim: hoje encerram as inscrições da FUVEST. Isso era umas 8 da noite, encerrava à meia-noite. Eu cheguei em casa, falei com os meus pais, mas eu falei, eu não vou pagar R$200 numa prova que eu não tenho condições nenhuma de passar. Meu pai falou, não, a gente faz um esforço, a gente paga. Paguei, para minha surpresa, tive a oportunidade de cursar a graduação na USP, onde eu cresci tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas apesar do curso ser excelente e tudo mais, a gente não sai formado em tudo, né? Claro. A gente sai com muitas dificuldades, inclusive em cálculo, que é o que você trouxe pra gente. E aí eu fui trabalhar num hospital de grande porte, eu me formei num mês, numa semana, na outra semana eu fui convidado a trabalhar nesse hospital terciário de grande porte, privado. E eu percebia que por mais que eu tivesse estudado, eu ainda precisava de mais conhecimento. Eu precisava de habilidades técnicas para oferecer ao meu paciente uma assistência digna e adequada. Foi quando eu fiquei sabendo da prova de residência da USP. E aí a gente volta naquela coisa de novo, mas na prova cai políticas públicas, na prova cai cálculos de medicamento, na prova cai diversos temas que a gente não domina. E o que a gente faz quando a gente não domina? Assim como você fez, eu me tranquei no quarto, foi na época da pandemia do Covid, peguei Covid, fiquei 15 dias isolado na época, e nesses 15 dias eu me isolei, eu e o notebook, e falei, não, a gente vai fazer dar certo, ter a crença de que você se dedicar, as coisas acontecem. Então, quando eu passei assim na residência, por mais que são 5.760 horas, eu consegui respirar aliviado. Parece que eu tirei um peso das costas, parece que aquela energia nova de estar na universidade novo para aprender mais uma vez, encheu os meus pulmões. E é justamente nisso que eu queria saber, um símbolo muito grande que a gente tem aqui, da ventilação, é o ambu. Certo. E eu queria saber o porquê do ambu ser o seu, digamos assim, uma simbologia muito forte da sua página. Um mascote, vamos lá. Cara, você sabe que inicialmente a ideia era só uma luminária mesmo. Eu estava montando um ambu no hospital, organizando para mandar para esterilização e Romulice. Puxa vida, e se eu colocasse uma lâmpada aqui dentro? Nossa, eu vou colocar uma lâmpada aqui dentro e vou deixar lá no estúdio para gravar os vídeos, vai ficar legal, vai ficar divertido. E aí eu resolvi mostrar o durante, tá lá no meu Instagram mostrando como que eu fiz e narrando algumas ideias. E aí virou uma coisa pra mim, uma coisa que me fala muito, sabe? Essa coisa de tomar um ar pra iluminar. Porque eu acho que hoje, uma das patologias que tem assombrado a humanidade, não só o Brasil, mas todo mundo contemporâneo, são as patologias mentais. Então as pessoas estão doentes por preocupação com o futuro, que você não sabe se vai vir. Geração burnout, né? Que chama ansiedade, preocupação com o futuro que você não sabe que vai vir e dor de um passado que não vai voltar. E qual que é o preço disso? O preço disso é que você não vive o agora. Sabe? A única certeza de vida que a gente tem é o agora, não é verdade? Então se você está deprimido, preso no passado, com dores não superadas, não ressignificadas, ou sofrendo por um futuro incerto, você não vive o agora, você despreza os seus tesouros do agora, sabe? Então a ideia de tomar um ar para iluminar me clareia nesse sentido, sabe? Porque
é daqui que parte tudo. A gente ouve muito, estudando, a palavra foco. E quando a gente ouve a palavra foco, a gente imagina uma luz bem forte, né? Igual o cantor de ópera lá no meio do palco e uma luz na cabeça dele iluminando. A gente pensa foco essa luz. Mas eu acho que faz mais sentido a gente entender o foco como a escuridão ao redor. Pensa só, uma pessoa no meio de uma praia, você colocar um holofote igual esse aqui do estúdio na cabeça dela, não vai fazer diferença nenhuma, porque está tudo muito claro. O foco ele faz sentido num teatro escuro. A mesma coisa, você sentou para estudar, preparou seu material, com um monte de janela aberta na sua cabeça, sabe? É o sol, são coisas competindo que não permitem que você tenha foco. Então, às vezes, a gente pensa no foco como um exercício de concentração, mas eu acho que o inverso é verdadeiro, um exercício de distração, você se distrair de outras coisas para conseguir estar aqui, tomar o ar para iluminar. Então, esse Ambu me permite fazer algumas viagens. Muito bom. Inclusive, confesso que, já que a gente está falando de iluminar, me lembra muito as ideias que a gente vai tendo ao longo da vida. E como eu estava falando sobre a residência, durante o processo de residência, né, são 60 horas semanais, 5.760 horas em 2 anos, a gente acaba, desta forma, pensando que a vida é só hospital, pensando que a vida... Então, em uma conversa com você, justamente durante uns campos de estágio, me surgiu a ideia de criar uma página de enfermagem. Mas por que criar uma página de enfermagem? Justamente para difundir esse conhecimento. Eu gostaria muito de compartilhar um pouco desse conhecimento adquirido nesses 2 anos de forma mais leve para as pessoas. À medida que fique mais fácil o entendimento, tenha a capacidade de ser uma visibilidade. Porque assim, você pode muitas vezes fazer um mestrado, fazer um doutorado, mas se você não espalha o conhecimento, fica somente guardado para si, perde-se o valor. Então, assim, o conhecimento ele tem seu valor desde que passado adiante. Eu acredito muito no valor do conhecimento. E eu queria, inclusive, te agradecer pessoalmente ter a oportunidade aqui, porque você foi um dos motivadores. Não sei se você sabia, mas durante a graduação, durante o processo de residência, eu até pensava em mudar de área. Eu falava, nossa, mas tá, eu vou aprender tanto, mas pra quê? E realmente é isso. Porque assim, o celular, hoje em dia, que nem você falou, é uma ferramenta incrível. Desde que ele é uma janela para o mundo, sabe? Então, ter a possibilidade de passar para frente os conhecimentos que eu adquiri nesse pouco tempo, eu acho que é muito gratificante. Eu sou muito feliz. Você sabe que tem uma diferença muito importante entre o conhecimento que está aqui e o conhecimento que está aqui? Tem um escritor contemporâneo chama David Weinberg, não sei se eu estou falando certo, mas tem uma frase dele fantástica. Ele diz assim: antigamente a gente ensinava os nossos alunos a nadarem no mar de conhecimento. Agora a gente precisa ensiná-los a não se afogar. Por quê? Porque tudo que você quiser estudar, a quantidade de informação é tanta que o cara simplesmente se perde. Sabe aquela ideia do foco, do monte de luzes te distraindo? Então, quando você tem um material organizado, filtrado, é muito mais pontual, sabe? Penso que esse tema seu, eu acho fantástico, né? Eu acho que a autoconfiança do profissional, ela está diretamente relacionada com, não é com o crachá, não é se eu sou nível sênior, pleno, master, top. Não, é com o conhecimento. O conhecimento te dá segurança para responder, o conhecimento te dá segurança para argumentar, para defender as suas ideias, né? Até para, no melhor sentido da palavra, brigar, né? Galgar por recursos para sua unidade. E o que você aborda aí, cara? Fala um pouquinho pra gente. Olha, o conteúdo programático, a gente traz algumas coisas, principalmente o panorama mundial, a gente aborda o porquê. Porque assim, a administração de medicamentos é aquilo que todo mundo vê na faculdade. Mas não é isso que eu quero passar, porque eu acredito que todo mundo tenha tido essa base, mas mesmo quem não tenha tido, vai aprender um pouco com a gente. Os erros de medicamentos são muito graves, sabe? É uma coisa que infelizmente acontecem, mas é algo que não é para acontecer, sabe? É algo que, se você for ver, não precisa de grandes investimentos para diminuir. Assim, é treinamento e conhecimento, você já tem uma grande melhoria disso. Eu trago esse conceito desse panorama geral, trago as estratégias gerais, né? As estratégias mais abordadas no mundo para
para administração segura de medicamento, que é algo que é consolidado, que não é algo assim, eu acho que isso é melhor. Não, é algo que tem evidência científica mostrando isso, e a minha prática profissional por quase aí 6 anos no hospital universitário, né, durante a graduação e residência, me mostraram isso, né, foi uma referência muito forte. Então, com esse material, eu tento trazer isso para apresentar inicialmente o meu trabalho e compartilhar o meu conhecimento com as pessoas que me seguem. Porque eu acho que isso vai gerar uma relação entre a gente que muitas vezes tem colegas nossos que estão muito desanimados. Vê a gente na rede social e fala, putz, mas o cara tá lá, ele tá falando, ele tá tranquilo. E não, todos nós temos dificuldades. E tá podendo compartilhar um pouco de conhecimento, eu acho que a gente dá as mãos e quebra essas barreiras juntos. Então, eu trago os medicamentos, os fármacos de alta vigilância, né? Quais são as importâncias deles, quais são os principais. Trago também quais são os fármacos potencialmente perigosos. Uma administração errada, incorreta, muitas vezes pode levar o paciente a óbito. Então, assim, você pode levar um paciente a óbito, sua carreira profissional e o pior, sua consciência. Sim. Como que você eticamente lida com isso, sabe? Sim. Sabe que eu trabalhei no SAMU de São Paulo e lá tinha um ditado que dizia assim: existem 2 tipos de motoqueiros, os que já caíram e os que vão cair. Então, na profissão, não sei o tempo de profissão que você tem, eu tenho 4 vezes mais, eu já vi erros graves acontecerem, sabe? Eu já cometi erros, graças a Deus, nunca um erro fatal. Mas o que acontece? O erro é uma realidade, é uma coisa que não pode ser tabu no nosso meio. Uma coisa que está ali todos os dias gritando, querendo acontecer, sabe? Muitas vezes a gente não comete um erro por, vamos dizer assim, por sorte e nem percebe, sabe? Às vezes o colega que está do lado que fala, você viu o que você fez? Sabe? E você percebe que você estava num momento automático. O nosso cérebro, ele tende a transformar os processos em automatização para economizar energia. Só que isso é um perigo, sabe? Isso é um perigo. Se há 10 anos você pegar aquela ampola naquela gaveta, alguém precisou trocar a gaveta, é perigoso você pegar e não ler. Exatamente. E aí você vem com toda a teoria por cima que eu já ouvi dizer, você que está pesquisando sobre o assunto vai confirmar para mim ou não, que muitas dessas estratégias de segurança para erros na assistência em saúde são aprendidas na aviação. Exatamente. Até porque antes de um avião levantar voo, eles fazem uma série de etapas, cria-se uma série de etapas a fim de diminuir justamente os riscos. Barreiras de segurança. Exatamente. E são essas barreiras que são trazidas e incorporadas no processo de enfermagem durante Sim. o planejamento. Então, assim, é muito legal trazer isso, porque, assim, são estratégias que funcionam. Eu acho que a minha maior felicidade é saber que eu estou divulgando algo que eu tenho certeza que funciona. E que, assim, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer profissional, seja ele técnico de enfermagem, seja ele muitas vezes aluno que de repente está fazendo um estágio e percebe que alguma dessas barreiras, ou se não, nenhuma delas é abordada. Ou velha guarda, principalmente, dizem que quem se afoga é quem sabe nadar, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um material que eu desenvolvi pensando não só no enfermeiro. Ele é excelente para o enfermeiro, para se atualizar. Muitas vezes, que nem você falou, a velha guarda, relembrar alguns conceitos muito importantes. Sim. Mas também para essa nova geração que está vindo e está vindo com vontade de fazer o certo. Todos medicam. Sim. Todos medicam, então todos precisam ser barreiras de segurança, né? Exatamente. Muito bom, cara. Exatamente. Sensacional. E uma coisa que eu acho muito interessante nos erros de medicação, muitas das vezes o erro começa no cálculo. Certo. E eu queria saber de você, qual a importância você acha do cálculo no processo de medicação? Cara, tem um velho ditado que fala que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Sabe? Cálculo de medicação, na maioria das vezes, a maioria dos profissionais tem dificuldade. Você vê quando surge um concurso, quando surge um processo seletivo. E eu tenho essa história que eu te falei da Santa Casa, da apostila. Eu tenho uma coisa afetuosa com a matemática. Por quê? Porque foi uma grande pedra no meu caminho. Uma pedra que parecia que dali não conseguiria seguir em diante. E que se tornou um degrau. Por quê? Porque depois que eu peguei essa pedra e resolvi colocá-la no lugar certo e trabalhá-la, apesar de na época eu não ter as ferramentas que a gente tem hoje de conhecimento, eu tô falando de 1999, sabe? Não existia essa coisa de internet banda larga democrática.
sabe? Eu tinha uma apostila e os meus amigos quando tinham um tempinho. Graças a Deus deu tudo certo. Mas o que acontece? O que frustra muito as pessoas? O cara fala assim, não, eu vou aprender cálculo. Aí ele vai nas resoluções de exercícios, que tem muita coisa boa hoje, por exemplo, no YouTube. Mas o que acontece? Tudo parte de um princípio que você já domina alguns processos básicos. Só que isso não é verdadeiro para uma grande maioria de profissionais, sabe? Processos básicos de operações com frações, trabalhar números decimais, porcentagem. Existem deficiências ali que quando você pega o enunciado de uma questão que geralmente envolve 2 ou 3 áreas do conhecimento, ali você vai precisar interpretar o enunciado, você vai precisar transformar uma unidade, você vai precisar calcular aquilo em ml para responder em miligramas, por exemplo. Então são várias etapas. Se o cara tem uma dificuldadezinha em cada uma daquelas etapas ali, ele não sai do lugar, sabe? Ele se frustra. Aí fala assim, não, eu preciso voltar na base. Aí ele vai tentar na base, ele encontra cursos extremamente amplos e fica horas e horas ali, sente que não está rendendo. Qual que foi a minha ideia? Eu falei, eu vou pegar isso para mim. Tanto é que esse curso não está pronto ainda, porque ele precisa ficar muito bom. Mas está perto. Está todo roteirizado, estou gravando, porque precisa ser muito bom. Eu quero pegar essa pessoa que sente hoje o que eu senti aquele dia na Santa Casa. Eu não consigo. Eu quero pegar essa pessoa pela mão e falar, vem aqui, me dá alguns minutos, sabe? Me dá alguns minutos, vamos estabelecer uma meta pequena e hoje vamos ver a tabuada de uma forma que você nunca viu. Hoje vamos ver soma de uma forma que você nunca viu e já vamos resolver uma questão de concurso juntos aqui e você vai se sentir motivado. Porque, cara, eu acho que as nossas emoções, as nossas crenças, as nossas dores, elas mandam muito mais na gente do que o nosso conhecimento, sabe? É comum você ver a pessoa tem o conhecimento para fazer, mas não se sente segura por conta dessas dores, dessas frustrações. Hoje eu ouvi uma neurocientista que eu amo, estava te falando na hora que a gente estava descendo a escada, o assunto acabou mudando. Doutora Rosana Alves. É uma neurocientista brasileira reconhecida no mundo inteiro, uma pessoa temente a Deus, eu não canso de ouvi-la falar. E ela diz assim que a maturidade nos torna mestres em lidar com a frustração. Por quê? Porque a gente vai viver frustrações, sabe? Quanto mais a gente tenta, mais risco a gente corre de viver frustração. Só não frustra quem não sai da cama, né? Até quem não sai da cama acho que vai viver frustrações de alguma forma ali. Mas quando a gente aprende a lidar com a frustração, não que vai vivê-la sem dor, isso é impossível. Ninguém joga para perder, né? Mas quando a gente aprende a tirar proveito daquilo ali, aprender com o erro e dar um próximo passo, ir para um próximo nível ali dentro daquela realidade, daquela micro-realidade, isso é amadurecimento, sabe? E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em trabalhar, por exemplo, cálculo de medicação, não como, assim, vamos aprender cálculo para ir melhor nas provas e passar no emprego do seu sonho. Não, é muito mais do que isso. Vamos aprender a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que se supera, uma pessoa que trabalha as frustrações, porque eu vivi isso. Por exemplo, com a matemática, uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu parei de fumar, sabe? Isso te dá um poder, uma certeza assim de, caramba, eu sou coautor da minha história, sabe? Tem uma coisa muito poética que diz que a nossa história é escrita por 2 mãos, né? 2 mãos, a nossa e a de Deus, né? Que Ele respeita as nossas decisões. Eu acredito muito nisso, sabe? Parar de fumar, ter vencido essa barreira com a matemática que eu era muito novo, foram coisas transformadoras para mim, que me empoderaram de verdade. Hoje se fala muito de empoderamento, mas às vezes de uma forma meio vazia e arrogante. Eu vejo, a gente vê por aí nas redes sociais, né? Mas para mim o poder é o se sentir capaz. O se sentir capaz não por sentimento, mas por um esforço, por um músculo que foi trabalhado, sabe? Não é chegar na academia e levantar 100 quilos, é chegar na academia e levantar 5 essa semana toda, que aí semana que vem eu consigo passar para o próximo nível. 6 quilos. Quem sabe, quando você percebe, você está levantando 100. Exatamente. Eu acho que é muito interessante, né? Porque isso foi uma dor minha pessoal, né? Como eu disse, durante o meu processo de preparação para a residência, é muito carente ainda difundir os conhecimentos da matemática mais aplicados à enfermagem, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de justamente entender aquele conceito da matemática que foi abordado para ela lá na pré-escola, nos primeiros anos do ensino fundamental e até no ensino médio, para enxergar isso com situações reais. Então, assim,
Eu acho muito legal essa sua iniciativa porque você traz o panorama brasileiro, né, em relação aos cálculos. E infelizmente é isso mesmo, né? A gente precisa de alguém que mostre a luz e ventile pra gente pegar na nossa mão e nos ajudar, porque é difícil, né? Uhum. E assim, eu acredito que é um investimento que vale muito a pena, porque, que nem você falou, a pessoa vai ter esse desenvolvimento pessoal muito grande, vai ter esse desenvolvimento no trabalho. E outra, a matemática é pra vida, né? Matemática move o mundo, né? Na enfermagem, eu acho que quando a gente vai estudar para um concurso, para um processo seletivo, a gente tem que ser estratégico. Geralmente, quando você vai ler o edital, tá tudo que você aprendeu desde o primeiro dia da faculdade até o último da pós. Você fala, como é que eu vou rever tudo isso? Sabe, para essa prova? É simplesmente impossível. Então, o estudo tem que ser estratégico. Quando você fala em cálculo de medicação, é uma coisa que você tem certeza, tá lá no edital, cálculo de medicação. Você já sabe o que vai cair. Vai cair regra de 3, sabe? Vai cair transformação de unidade, vai cair gotejamento, vários desses elementos somados em uma questão só, mas não sai disso, sabe? Não surpreendem, sabe? É isso. Se você tem certeza que vai cair aquele conteúdo, se ele é limitado e se é possível você estudar, seria muita falta de estratégia não se preparar nesse sentido. Porque quando você fala, por exemplo, que vai cair na prova saúde do adulto. O que é saúde do adulto? É um oceano sem fim, sabe? Você dedicar algumas horas do seu planejamento de estudo, você colocar ali 6 horas em saúde do adulto e colocar 6 horas em cálculo de medicação, por exemplo, claro que isso é um número muito hipotético, né? O conhecimento para cada um funciona de uma forma. Mas assim, a certeza que você tem que nesse mar vai ter peixe e nesse outro do cálculo vai ter peixe é bem diferente. É muito mais limitado, sabe? Eu ouço inclusive estudantes falarem isso até de provas muito concorridas como Enem e FUVEST, que por mais que tenha um grau elevado de dificuldade de matemática e de física, são as matérias mais previsíveis. Você sabe o que vai cair, sabe? No Enem, você sabe que na matemática vai cair ali geometria plana, vai cair matemática básica, vai cair porcentagem. Isso é uma grande fração da prova. Se a pessoa não se preparar nisso, é falta de estratégia, né? Inclusive, eu vi isso no seu assunto. Eu ainda não tive o privilégio de ler, né? Quero ser um dos primeiros a adquirir. Mas quando a gente fala de práticas seguras de medicação, eu acho que é um caminho de... Eu não falei certo, fala certo pra mim. Prática eficiente. Prática eficiente. É um caminho de revisar deficiências, cara. Porque você vai ver, por exemplo... Quer ver a gente se sentir ignorante é tentar ler a bula profissional de medicamentos, né? Você começa a ler que o citocromo P450, ai meu Deus, começa a ficar difícil, já vem os tratamentos estatísticos ali na bula, é um trabalho científico, né? É bem denso de se entender, sim. Mas eu acho que quando você pega para revisar, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, que precisa para medicar com segurança, indicação, contraindicação, reações adversas, cuidados no preparo, na diluição, soluto, solvente. Isso eu acho uma oportunidade de fazer uma revisão até de corrigir conceitos que a gente tem na fisiologia, na fisiopatologia. Algumas doenças, eu brinco com os alunos lá na USP, que você não precisa sair do estágio na UTI sabendo dar uma mini aula de amiloidose. Porém, você precisa saber numa mini aula de hipertensão, de diabetes, por conta da incidência. A gente pensa a mesma coisa nos medicamentos, né? As principais classes, os mais arriscados. Fala um pouquinho pra gente dos medicamentos, por exemplo, de alta vigilância, né? Exatamente. Muitas das vezes, eu já me deparei, muitas vezes, durante o processo de residência, né? A gente às vezes acompanha um ou outro aluno de graduação que está lá estagiando. Já chegaram a me perguntar assim, mas o cloreto de sódio, o NaCl é 20%. Qual a diferença do NaCl 20% e a 0,9%? Não é a mesma coisa? Então, assim, são conceitos que, embora muito básicos, porcentagem. Você pode matar o paciente, que aí a gente entra tanto no âmbito de conhecer a classificação dos medicamentos de alta vigilância, que precisam de um cuidado ainda maior do que os medicamentos, né, mais convencionais, e aí a gente entra nos conceitos matemáticos também. Sim. Então, assim, a gente fala, mas ninguém pensa assim. Cara, aparecem dúvidas. E assim, não existe dúvida mais inteligente, dúvida menos inteligente. Todas as dúvidas são pertinentes, porque levam conhecimento para frente. Então, assim, aí eu sentei com essa aluna, a gente conversou sobre isso e tudo mais.
Mas assim, são conceitos chaves, cara. Quais são os medicamentos de alta vigilância? Eu trouxe também no meu Instagram a diferença esses dias entre a adrenalina e a noradrenalina. Porque assim, esses medicamentos com sons parecidos, às vezes as pessoas põem tudo no mesmo pacote e acham que é pra mesma coisa. Eu tenho história disso. Então... Quando eu trabalhava na Santa Casa de São Paulo, teve uma madrugada que um técnico de enfermagem, não era inexperiente porque já estava no noturno, mas não era experiente também, não estava pronto. Novato de profissão, vamos dizer assim. Ele ligou na farmácia de madrugada e perguntou pro funcionário que estava na farmácia: Keflin e Kelecin é a mesma coisa? Quem estava na farmácia disse sim. Ele administrou um medicamento que é bloqueador neuromuscular, que compromete, assim, bloqueia inclusive a musculatura respiratória num paciente ao invés de um antibiótico. Esse paciente teve uma parada respiratória, ainda bem foi atendido rapidamente, não morreu, não teve uma parada cardíaca. Mas olha o tamanho da desgraça que poderia ter acontecido, sabe? Por conta de poucas letras, por conta de falta de medo, vamos dizer assim, sabe? Falta de... Às vezes as pessoas duvidam que coisas ruins acontecem com pessoas boas, sabe? E paga pra ver o avião cair. E é exatamente nesse contexto que eu falo. Com certeza, durante esse processo que você mencionou, existe a falta das estratégias, né? Dessas Sim. barreiras que eu disse. Toda vez que as barreiras são quebradas, você está numa exposição, é igual andar de moto sem capacete na rodovia. É uma exposição desnecessária. Sim. Só que, além de você se prejudicar, como eu disse, eticamente, moralmente, você está com a vida do outro. Sim. Que está ali não por opção, mas porque precisa. Sim. Então, eu acho que os profissionais de enfermagem, de modo geral, adquirindo esse conhecimento, eles estão gerando um termo de responsabilidade com eles mesmos. Sim. Porque ter o se você não faz determinadas estratégias de barreiras porque não conhece, você tem a capacidade de estar aprendendo. Sim. Agora, se você a conhece, você precisa revisá-la para pôr em prática. E o nosso próprio conselho nos protege disso. Quando você fala de imperícia, imprudência e negligência. Se eu faço sem o conhecimento, eu estou errado. É imperícia, sabe? Se eu tenho conhecimento, mas não usei, sabe? Se eu sei que eu tenho que botar o capacete para andar de moto na rodovia e não coloquei, é imprudência. Exatamente. Sabe? Nosso conselho, ele nos protege disso, sabe? Às vezes, fazer a coisa certa é mais barato, né? Sim. Exatamente. E assim, falando em barato, tem estimativa do ano passado que estima-se que 42 bilhões de dólares são gastos anualmente em todo o mundo desnecessariamente por conta de erros, sabe? Então assim... Mas como? Você fala com as consequências do erro. Com as consequências provenientes desses erros, exatamente. Então assim... Além dos efeitos pro irreparáveis, paciente, né? Irreparáveis, que assim, não tem, é imensurável, né, digamos assim. Tem um custo muito grande, então assim, não tem um porquê não estudar isso. É um tema, como eu disse, está em pauta nos melhores concursos públicos, nas residências, todas as residências cobram, sem exceção nenhuma. E assim, cara, se você sabe que vai cair, que vai precisar para a prática, por que não estudar? Sim. Né? Você está sendo, de certa forma, negligente com consigo você mesmo. Entende? Verdade. Exatamente por isso que eu trouxe essa temática aí para... Que legal. Para abrir minha... Que legal. O que você... eu tenho experiência grande com concursos, sabe? Eu comecei e não parei mais até estar no emprego que eu estou hoje, que eu me sinto muito realizado, né? Não parei de estudar, mas parei um pouco de prestar concurso. O que você, assim... nas provas que você prestou, você que passou no vestibular da USP, na residência da USP, o que você acha que foi, como a matemática da Santa Casa foi para mim? Que foi uma barreira que você, quando você entendeu aquilo ali, você foi para um próximo nível, que você poderia falar para quem está ouvindo assim, que pode ser inspirador, pode ser um ponto-chave, vamos dizer assim. Olha, nesses momentos que eu estudei tanto para graduação quanto para residência, pós-graduação, eu descobri uma coisa, que todo mundo é meio autodidata hoje em dia, né? Com as informações que a gente tem. Quais são as barreiras? Eu acredito que, diferente das provas de graduação, dos vestibulares convencionais, as provas para concursos públicos, elas são provas mais direcionadas. Ou seja, como você disse, você lê o edital, você sabe que vai cair aquilo. E com isso você se prepara.
O vestibular, devido a todos os conteúdos que a gente aprende desde pequeno até o terceiro colegial, a gente acaba ficando meio perdido, assim, tipo, puxa, mas eu vou ter que entender desde biologia das plantas, o que é uma briófita, mas eu também vou ter que entender de cinemática. Certo. Agora, enfermagem são conceitos que, por exemplo, administração de medicamentos. O seu edital, ele já te dá aquilo. Sim. Tem editais, inclusive, que já te dão um material e da onde aonde ele vai cair. Então, Sim. assim, para mim, o principal fator para ter sucesso em provas de vestibular, primeiro, em provas de concurso público, ou residência, primeiro, ler o edital e entender. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é em ler e compreender. Em ler o edital e falar, cara, eu entendi. A prova espera isso, isso e isso de mim. Porque às vezes você percebe que tem pessoas que leem o edital manda você ir para a esquerda, a pessoa acaba indo para a direita. Entendi. Então, assim, não é falta de capacidade, eu acho que é falta de estratégia. E estratégia a gente vai adquirindo, querendo ou não, aprendendo com quem já passou, por isso, né? E querendo ou não, enfrentando mesmo. Então, assim, acredite em você, leia os editais de forma calma, não tem importância se você tem editais muito extensos, né? Nem que você demore um pouco, vá grifando. Eu faço isso até hoje, eu imprimo os editais e vou grifando. Sim. Porque assim como você, eu adoro fazer uma prova. Uhum. Às vezes eu sei que se eu passar, eu não vou assumir o cargo porque é muito longe, enfim. Mas eu adoro fazer uma prova por conta, novamente, do conhecimento. Que legal. Eu acho que quando você sai da sua casa, até quando você erra uma questão de concurso e você vai revisá-la depois, nunca mais você erra aquilo. Você sempre vai lembrar daquilo. Eu acho que quem está começando a estudar, começando a se preparar, ainda não prestou algum concurso grande ou prestou e não ficou bem colocado. Essa palavra estratégia talvez soe meio vago. Dá uma dica bem pontual. O que é estratégia para a pessoa que está começando do zero? O que seria um passo? Eu vou dar alguns também. Olha, principalmente o autoconhecimento, cara. Tá. Você tem que ser honesto consigo mesmo. Legal. Você tem que entender, assim como o Rômulo falou, putz, cara, eu não sei nada de matemática, e aí? Vou ter que procurar meus amigos, numa época que não tinha celular, não tinha, né? E muitas vezes a pessoa fala, eu sei fazer umas continhas aí, mas eu vou pra prova com esse conhecimento. Uhum. Não, tipo, você tem que ser honesto consigo mesmo. Legal. Tenho deficiência em inglês, por exemplo. Putz, cara, eu não sei o verbo to be. Cara, vai estudar. Comece do começo. Comece do começo. Inclusive, eu tenho uma irmã que está em fase de vestibular agora, ela está prestando o segundo ano consecutivo. Falei, você vai melhor do que foi no ano passado, por quê? Você já sabe o que foi quais foram as suas pedras para caminhar. Você já sabe aonde você consegue acelerar e aonde você consegue frear e precisa se dedicar. Legal. Então, assim, eu acho que honestidade consigo mesmo, você não tem que provar nada para ninguém, só para você mesmo. E é que nem você falou, cada barreira vencida é uma conquista, mas não de ser melhor que ninguém, mas de ser melhor do que eu era ontem. Melhorar a autoconfiança. Exatamente. Porque a autoconfiança ela nos move e a falta dela nos amarra demais, né? Sabe uma coisa que pra mim foi muito chave? Parece a arte do óbvio, sabe? Parece muito óbvio que eu vou falar e na verdade é. As coisas mais simples às vezes são as que abrem a nossa cabeça, né? Que ventila para iluminar. A questão de estabelecer metas pequenas, sabe? Se você se decidir escalar o Monte Everest e olhar lá para cima onde ele encosta nas nuvens, você vai desanimar. Agora, se você estabelecer uma meta bem pequena, essa semana eu vou estudar mapas. Essa outra semana eu vou estudar depoimentos de quem já escalou o Everest e assim por diante, torna a coisa mais possível, sabe? Ontem, um amigo meu, enquanto eu estava no trem, mandando mensagem para você, combinando a gente se encontrar aqui hoje, um amigo me mandou uma mensagem pedindo ajuda para estudar para um concurso, se não me engano é de Francisco Morato. Inclusive eu vou fazer uma playlist de cálculos no YouTube para o pessoal que está se preparando para esse concurso. Legal. E eu bati o olho no edital e já falei, Ademário, o nome do meu amigo, Ademário, pega português. Por quê? Porque são pouquíssimos itens, eu acho que são uns 8 itens para estudar. Já dei uma dica para ele de alguns professores que eu gosto muito, que ensinam de forma divertida e tudo mais. São poucos itens, o edital está dizendo, são poucos itens, o número de questão é significativo. Opa, isso é estratégico, sabe? Como cálculo. São poucos itens, você sabe, é limitado, é aquilo ali. São aquelas coisas que são sempre cobradas, sabe? Eu vou me preparar, essas coisas vão estar lá na prova, quanto mais bem preparado eu tô, maior minha pontuação.
porque isso é estratégia, né? Não importa, na maioria dos concursos não tem peso diferente as questões. Então, se você acertou bastante questões de português, bastante questões de cálculo, coisas, por exemplo, que quem tem dificuldade em cálculo deixa isso sempre para depois, sabe? Isso vai jogar sua nota para cima, sabe? E a gente vê que a diferença de quem entra e não entra, às vezes são 2 pontos, 3 pontos, às vezes até frações de pontos, né? Exatamente. E assim, você falou do conhecimento, digamos assim, de metas palpáveis, né? De fazer metas pequenas, você colocou assim. Pequenas porque aí você consegue se cobrar. Exatamente. Se você coloca aquela meta gigantesca, você já meio que já coloca conformado que não vai conseguir, sabe? Pronto para não conseguir, porque ela é muito grande. Agora, se você coloca um negócio, hoje eu vou ler uma página de livro. Sabe? Hoje eu vou estudar cálculo de medicação, comprei o curso do Rômulo, hoje eu vou estudar uma aula. Sabe? A aula é rápida e já é uma aula com exercícios, eu vou estudar uma aula. Isso é plausível. Agora, se você pega e fala, não, eu vou pegar folga na sexta, sábado e domingo, vou me trancar num quarto, pegar uma garrafa de café e vou zerar esse curso. Provavelmente isso não vai dar certo. Ainda mais quem tem dificuldade com matemática, o cara vai estudar 30, 40 minutos, vai estar com a cabeça frita, sabe? Não vai estar assimilando mais nada. Sabe por quê? Porque é uma meta intangível. E eu acho que esse ponto que você trouxe casa muito bem com a honestidade que eu disse, sim, né? Porque sem assim, dúvida. Muitas das vezes as pessoas fazem meta já sabendo que não vão cumprir. Sim. Então assim, você sendo honesto consigo mesmo, putz, que nem você falou, vou comprar o material do Rômulo, eu vou fracionar, eu vou estudando aos poucos, até para eu conseguir absorver esse conhecimento, para estar sempre evoluindo. Eu acho que isso é lindo no ser humano. Sim. O ser humano, quando ele entende que não tem problema voltar para trás para entender o básico, eu acho que ninguém para esse ser humano. E eu acho que isso é muito legal que o seu material traz. Sabe que eu não sei se eu posso dizer assim, que eu não sou um catedrático, mas eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria de que aquilo que a gente não está conseguindo aprender é porque a gente está começando na aula 2, sabe? Quando você começa a conversar com um enfermeiro que fala, cara, eu tento entender eletrocardiograma, não análise de eletrocardiograma como um cardiologista faz, não é disso que eu estou falando. Estou falando de entender o padrão do eletrocardiograma normal e identificar as principais patologias. Quando você começa a conversar com esse colega que fala, eu tenho dificuldade, eu tento entender e não consigo, você senta uns minutinhos com ele e você já mata a charada. A charada é o quê? O cara não entendeu ainda a eletrofisiologia, a transmissão do impulso elétrico célula a célula no paciente, na fisiologia. Como é que ele vai entender no papel? Ou seja, não resolveu a aula 1 e foi para a aula 2. Cálculo de medicação. O cara tem deficiência em porcentagem, em frações, nas 4 operações fundamentais. Isso é um padrão. Eu tenho isso como uma teoria. Isso é um padrão que você vê se repetir em muitos tipos de aprendizados diferentes. Por quê? E eu vou te dizer por quê. Isso não é por acaso que a gente tem esse comportamento. A gente tem horror à ideia de voltar para trás. Que na verdade o conhecimento não volta para trás, é impossível, é sempre à frente, sabe? É só o capítulo adequado, sabe? Por que a gente tem horror a isso? Porque o nosso modelo de educação ele foi construído no século XVIII baseado na indústria, sabe? A indústria precisava de gente que soubesse ler, escrever e fazer conta, sabe? A Revolução Industrial demandou isso para a sociedade. Aí lá na antiga Prússia inventaram as escolas, mas inventaram as escolas pensando numa esteira de fábrica, sabe? Do mesma forma que na esteira da fábrica a matéria-prima entra de um lado, sofre um tratamento e sai um produto, pensaram que a escola iria funcionar dessa forma. Você iria colocar 40 indivíduos sentados e um indivíduo em pé falando, eles iriam entrar de uma forma e sair de outra. Só que o ser humano, em toda a sua complexidade intelectual, afetiva, pessoal, não funcionou, não funciona até hoje, sabe? Não funciona até hoje. Hoje você vê, as pessoas estão aprendendo muito mais sozinhas entre aspas, né? Mas pelos meios digitais, pelos recursos online, muitas vezes, hoje existe, por exemplo, faculdades de medicina, que você já se matricula na faculdade e já ganha assinatura à plataforma de videoaulas. Por quê? Porque os caras reconheceram que os alunos se dão bem com esse modelo, sabe? Com essa autonomia de você ser responsável pelo seu aprendizado. Porque a escola, às vezes, ela te dá uma coisa que tem um nome muito interessante, que é ilusão de competência. O que é isso? Você acha que sabe, mas no fundo não sabe. A passividade do ensino te dá isso. Você entra lá, senta, o professor lidera o
processo de aprendizado e você pensa que aprendeu, mas não tem na hora de usar aquele conhecimento não tem proficiência, não tem desenvoltura, né? Por isso que é a ilusão de competência. Fala assim, você sabe o que é doença renal crônica? Sei. Ah, tá. O que é? Quais as principais? Sabe? Quais as principais? Você vê que às vezes a pessoa não sabe nada muito mais bem elaborado do que o rim para de funcionar. Só que isso é conceito leigo. É quase que senso comum, não é? Exatamente. A ilusão de competência. E isso é uma armadilha. E a gente descobre isso fazendo o quê? Isso que você falou, sendo honesto consigo mesmo. O que eu sei sobre isso? Não, isso aqui eu preciso voltar na aula 1. E voltar na aula 1, na verdade, dá um salto para frente. É um salto de humildade, né? Um guitarrista que eu gosto muito chama Stanley Jordan, que ele fala que a música é uma escola de humildade. Que não importa o quão bem que você sabe nadar, o mar continua infinito. Na música você vê isso. Quanto melhor você se torna, mais coisas você tem para descobrir. E o aprendizado é a mesma coisa, sabe? É uma escola de humildade. Quanto mais você busca aquele conhecimento, mais você descobre que tem do outro lado. Desde que você começou na página 1. Sabe? Desde que você pegou aquela base, sedimentou, deu sentido para ir para o próximo nível. Muito interessante. É isso aí, a gente traz o porquê enfermagem próximo nível, né? Próximo nível. Muito legal. Rômulo, uma dúvida aqui que me intrigou. Cara, você, com 25 anos, trabalhando na enfermagem, você acha que podemos dizer que essa profissão ainda compensa? Cara, essa resposta está muito ligada a quem está perguntando. O que é compensar? O que é compensar? Porque às vezes a pessoa está buscando saber se enfermagem compensa sem ter claro para ela o que é começar. Sabe, ela quer saber se o caminho leva, mas sem se perguntar onde. O que é sucesso para ela? Quando eu olho para a minha história, eu hoje, para o Rômulo que tinha 19 anos, hoje eu sou rico, sabe? Hoje eu tenho tudo que o Rômulo de 19 anos sonhava. Então compensa sim, porque eu tenho essa clareza. Para o que eu objetivei para minha vida, a enfermagem me deu. Sabe, eu criei meus filhos com dignidade. Claro que pode ser melhor, tudo poderia ser muito melhor. Agora o que a gente vê, por exemplo, recentemente, um perfil muito grande de enfermagem do Instagram fez uma postagem assim. Eu não lembro exatamente se eram essas palavras, mas enfermagem compensa, vale a pena a enfermagem, uma coisa assim. E eu vi que tinha poucas horas que havia sido postado e já tinha 80 comentários. E eu resolvi ler, sabe? Eu estava com tempo, resolvi ler. E comecei a ler. Sai fora, é uma cilada, Bino. Corram para as montanhas. É assim, dos 80 comentários, eu acho que mais de 70 negativos. E aí uma pessoa postou assim: gente, eu estou na graduação, vocês estão me deixando com medo. E ela postou isso com muita sinceridade. E eu resolvi comentar. E eu falei: gente, sinceramente eu vou dar minha opinião. E falei: a enfermagem enfrenta grandes desafios. Certamente o tanto que você se prepara, o tanto que você trabalha, as coisas que você enfrenta são riscos biológicos. As profissões da área médica estão entre as mais estressantes do mundo. Eu concordo que a gente ainda não tem o retorno devido. Porém, o que a gente vê muito é o quê? As pessoas reclamando de onde elas estão sem dar um passo para mudar as coisas. Sabe o que eu acho interessante? Nesse meu tempo de caminhada, nesses meus 25 anos de profissão, eu trabalhei com pessoas que resolveram mudar de área. E sabe o que é legal? A maioria delas, quando você pergunta por que você mudou, a pessoa não fala mal da enfermagem, ela fala dela. Porque eu sempre gostei muito disso daqui, e eu casei com uma pessoa que faz isso, eu resolvi fazer também, meu marido é empreendedor, eu fui empreender junto com ele. Ou então, cara, não, eu fui para essa área de informática porque eu sempre tive afinidade e tive a oportunidade agora que meu amigo abriu uma empresa. Interessante, a pessoa não fala, o foco está nela, por isso que ela cresceu. Agora, eu pergunto, sem fazer nenhuma acusação, nenhum julgamento, eu acho que se você que está assistindo a gente, ouvir de alguém que enfermagem não compensa, que enfermagem é ruim, pergunta ou tenta descobrir o que aquela pessoa está fazendo para melhorar a vida dela. Sabe? O que ela está fazendo hoje pelo próximo nível. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que não tem nem 30 anos na profissão,
falando mal da profissão e não tá se mexendo, não fecha a conta, sabe? Então, compensa dependendo do que você quer para você. Se você quer ganhar muito dinheiro, ter uma vida muito confortável, eu acho que não é uma boa ideia, porque é bem limitado. Poucas pessoas ganham muito dinheiro na enfermagem. Pouquíssimas pessoas. Qual que é a sua ambição? A minha ambição, quando eu entrei, eu falei no começo desse podcast, quando eu descobri que eu podia diminuir o sofrimento de alguém, usando das minhas mãos e do meu conhecimento, isso me trouxe paz, isso alegrou meu coração e alegra até hoje. Isso não envelheceu. Então, para mim, compensou. Porque eu saio de casa para fazer uma coisa a qual eu me orgulho. E hoje, depois de ter estudado muito, prestado muito concursos, eu trabalhei em 8 lugares diferentes. Eu tive que enfrentar essa incerteza de sair de um lugar que eu já tinha conquistado o meu espaço, que eu estava concursado, para começar uma coisa nova que eu não sabia o que. Então eu precisei passar por tudo isso para falar, hoje eu estou bem colocado. Eu estou num emprego que eu gosto, que remunera bem, que eu me orgulho, que eu sou respeitado, sou referência na minha equipe, me procuram, trazem as demandas para mim, porque confiam em mim. Isso é muito valioso. Então, o compensa ou não compensa depende. O que você quer para você? Eu acho que quando as pessoas trazem esse compensa ou não compensa, né, foi até esse motivo da provocação, é justamente isso que você falou. Muitas vezes a pessoa reduz a profissão somente à métrica do retorno financeiro que aquilo vai dar. E muitas das vezes as pessoas acham que o financeiro é a única coisa que importa. E como você disse, muitas das vezes é o que menos importa. Eu tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa de saúde do trabalhador com funcionários do HU da USP. O tema abordado foi satisfação no trabalho. Quais são os tópicos com maior satisfação? E veja, o fator remuneração, ele não parece dentre os 3 primeiros tópicos abordados. A principal fator de satisfação dela, segundo a pesquisa, é saber que ela pode aprender e ensinar os colegas durante o processo de trabalho. Olha que valor tem isso, ou seja, o valor do conhecimento ele chega a superar o valor da remuneração. E isso foi um achado assim na minha pesquisa que me surpreendeu e eu tive a oportunidade de levar para eventos científicos e mostrar, gente, olha, eu sei que a sociedade mostra que você tem que ser bem-sucedido, você tem que ganhar tanto, assim como fazem outras profissões, mas olha isso daqui, na realidade não é bem assim. A satisfação de você ter conhecimento, aprender e ensinar, muitas das vezes vale mais do que ter dinheiro. O que eu identifiquei em muitas situações às vezes as pessoas esquecem que enfermagem é uma profissão e como em qualquer profissão, para as coisas mudarem, para você evoluir, exige um esforço. Exige você se qualificar. Se o seu trabalho não está bom, sabe, se você não está satisfeito, a insatisfação, ela pode te dar 2 coisas, sabe? Ela pode te adoecer, ela pode te impulsionar para buscar uma situação melhor. Você está insatisfeito, tentar mudar de setor, por que não de local de trabalho, de fazer um novo concurso. Mas eu vou fazer um novo concurso, eu já estou... Mas você não está insatisfeito? Você vai viver insatisfeito? Tem uma coisa que fala que o trabalho é onde você passa as 8 melhores horas do seu dia, dos 5 melhores dias da sua semana, dos 40 melhores anos da sua vida. Então, se você não tiver alguma satisfação ali, onde é que você vai ter? Você vai ter uma vida de penúria, uma vida de sofrer para sobreviver. E o trabalho não precisa ser isso. Precisa ser isso. Dá para buscar satisfação até certo grau. Claro que não, até quem trabalha na Disney tem seus dias difíceis. Mas dá para buscar. Alguma satisfação você tem que ter. Algum sentido você tem que ter. Então, como em toda profissão, você tem que estudar, viver o desconforto de se abdicar, de sair de um lugar que talvez você já está estabilizado em nome da sua saúde mental. Eu, por exemplo, dos meus 8 empregos, 6 foram concursados. É muito difícil largar um emprego concursado. O medo de errar é muito grande. E aí a gente volta naquele negócio, seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo, né? Exato. Pratique o auto-perdão, tipo assim, tá tudo bem ter que voltar, ter que mudar. Sim. Se permitir, né? Vou correr esse risco, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas vou ficar parado? Vou ficar parado numa situação que tá me fazendo mal. Cara, primeiramente, fico muito feliz de receber esse convite. A gente já se conhecia da atuação no hospital. Você é um profissional que eu admiro, assim, um dos profissionais que me fez querer continuar a aprender e passar conhecimento na enfermagem. Eu queria agradecer você pessoalmente e pedir para a galera que está assistindo aí me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, @enf.vinialbuquerque. Lá a gente vai ter conteúdo, vamos ter materiais educativos. A gente espera você por lá. Igualmente, tô lá no Instagram,
enfermagem, próximo, nível. Talvez eu vou mudar isso aí para ficar mais fácil de digitar, né? Enfermagem, próximo nível. Tô no Instagram, tô no YouTube, TikTok, todas essas coisas aí, vai ser uma alegria. E o curso de cálculo, gente, tá chegando aí. Se você tem dificuldade, já escreve aqui embaixo, eu quero meu curso, eu quero meu desconto, eu quero meu VIP, que a gente volta a se falar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Vini, foi muito legal essa manhã aqui. Eu falei sobre começar com entusiasmo, né? A gente chegou aqui, a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer não, viu, gente? Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal. Falei, Vini, vamos fazer um podcast? Ele, legal, como é que faz isso? Não sei. No dia seguinte eu te falo. Então agora eu já posso te dizer. A gente vem aqui e bate um papo. E fluiu muito bem, a gente continue essas parcerias aí para os próximos projetos. Acho que muito legal. Vai ser bem legal, assim, evoluir junto. E mandem sugestões também. É isso aí. Um grande abraço.